Alguma vez sentiu aquele arrepio, aquele sobressalto de vergonha ou frustração, quando percebe que a sua bexiga lhe pregou mais uma partida? Sei que sim, e acredite, não está sozinha. É uma daquelas realidades silenciosas que tantas mulheres com mais de 70 anos enfrentam, mas sobre a qual raramente se fala abertamente. Aquele pequeno acidente, aquela mancha na roupa, o cheiro que tememos, tudo isso pode roubar-nos a confiança, limitar a nossa vida social e até mesmo as atividades mais simples do dia a dia. É um fardo que, muitas vezes, carregamos em silêncio, achando que é apenas coisa da idade e que não há nada a fazer. Mas, e se eu lhe disser que isso não tem de ser assim? E se houver um segredo, um conjunto de hábitos que, se forem evitados, podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida, devolvendo-lhe o controle e a liberdade que sente que perdeu? Não é magia, nem um medicamento milagroso, mas sim um conhecimento prático e poderoso. A verdade é que muitas das fugas de urina que experimentamos depois dos 70 não são inevitáveis. Muitas delas são, na verdade, resultado de pequenos hábitos diários que, sem sabermos, estão a enfraquecer a nossa bexiga e o nosso pavimento pélvico. Neste vídeo, vamos desvendar essas 8 armadilhas comuns, esses 8 hábitos que as mulheres sêniores como nós devem evitar para parar de molhar a roupa. Vamos falar abertamente sobre o que está a acontecer e, mais importante, o que pode fazer para mudar. Prepare-se para descobrir uma nova perspectiva e para se sentir mais no controlo. Fique comigo até o fim, porque há algo que vai partilhar que pode surpreendê-la e mudar a sua forma de ver este assunto para sempre. Vamos começar a desvendar esses hábitos um a um, começando por algo que pode parecer contraintuitivo, mas que é fundamental para a saúde da sua bexiga: a forma como gerimos a nossa hidratação diária. O primeiro hábito que devemos evitar é beber pouca água. Sim, ouviu bem. Pode parecer que beber menos água ajudaria a evitar as idas frequentes à casa de banho ou as fugas, mas a verdade é exatamente o oposto. Quando não bebemos água suficiente, a nossa urina fica mais concentrada. Imagine um líquido escuro, cheio de sais e produtos residuais. Esta urina concentrada é um irritante potente para o revestimento da bexiga. Pense na sua bexiga como um balão delicado. Se o balão for constantemente irritado por um líquido mais ácido e concentrado, ele torna-se mais sensível, mais propenso a contrair-se involuntariamente e, consequentemente, a causar aquela urgência súbita ou até mesmo uma fuga. É como ter uma pequena ferida e deitar-lhe sal em vez de água fresca para limpar. O desconforto aumenta. Além disso, beber pouca água pode levar à desidratação, que afeta todo o corpo, incluindo o funcionamento ideal dos músculos, e sim, isso inclui os músculos do pavimento pélvico, que são cruciais para o controlo da bexiga. A desidratação também pode agravar a obstipação, que é um fator que exerce pressão sobre a bexiga, mas vamos falar disso mais à frente. Portanto, a chave não é beber menos, mas sim beber a quantidade certa de água pura, ao longo do dia, em pequenas quantidades, para manter a urina clara e a bexiga feliz. Tente ter sempre uma garrafa de água à mão e dar pequenos goles regularmente, em vez de beber grandes volumes de uma só vez, o que pode sobrecarregar a bexiga. Comece o dia com um copo de água e espalhe o consumo ao longo das horas. Agora, o segundo hábito, que se liga diretamente ao anterior, é o consumo excessivo de certas bebidas que irritam a bexiga. Refiro-me ao café, aos chás pretos e verdes em demasia, aos refrigerantes com gás, aos sumos ácidos e, claro, ao álcool. Para muitas de nós, o café da manhã é um ritual sagrado e um copo de vinho ao jantar é um prazer merecido. E não estou a dizer que tem de os eliminar por completo,
mas é crucial estar consciente do seu impacto. Estas bebidas são diuréticas, o que significa que estimulam os rins a produzir mais urina, aumentando a frequência das suas idas à casa de banho. Além disso, a cafeína e os açúcares presentes em muitas destas bebidas podem irritar diretamente a parede da bexiga, tornando-a mais sensível e instável, o que pode levar a contrações involuntárias e fugas. Imagine que a sua bexiga é como uma criança que, com cafeína, fica mais agitada e impulsiva. Se gosta muito do seu café, tente limitar-se a uma chávena por dia ou considere opções descafeinadas. Quanto aos refrigerantes, o gás em si pode causar inchaço e pressão na bexiga, para além dos açúcares e adoçantes artificiais que são irritantes conhecidos. Os sumos de citrinos, como laranja ou toranja, são ácidos e podem também causar irritação. Experimente diluí-los com água ou optar por sumos menos ácidos. E o álcool? Bom, além de ser diurético, afeta a comunicação nervosa, diminuindo a sua capacidade de sentir quando a bexiga está cheia e de controlar os esfíncteres. Reduzir ou eliminar o consumo destas bebidas, especialmente à noite, pode fazer uma diferença notável na frequência das suas idas à casa de banho e na diminuição das fugas. O terceiro hábito, um dos mais insidiosos, é o de ir à casa de banho, só por via das dúvidas. Quantas vezes não ouvimos ou dizemos a nós mesmas: é melhor ir agora, antes que seja tarde demais. Ou, estou de saída, vou à casa de banho só para garantir. Embora pareça uma atitude preventiva, este hábito pode, na verdade, treinar a sua bexiga para aguentar menos urina. A bexiga é um órgão que se adapta. Se a esvaziamos constantemente antes que esteja realmente cheia, ela aprende a enviar sinais de urgência mesmo com pouca urina. Pense nisto como um músculo que, em vez de ser desafiado a aguentar um peso razoável, é esvaziado antes mesmo de sentir a necessidade. Com o tempo, a sua capacidade funcional diminui e sente a necessidade de ir à casa de banho com mais frequência, mesmo que a bexiga não esteja totalmente cheia. Em vez de ir só por via das dúvidas, tente esperar um pouco mais, aumentando gradualmente o tempo entre as idas à casa de banho. O objetivo é reeducar a sua bexiga para que ela aguente uma quantidade de urina mais saudável antes de enviar o sinal de que precisa ser esvaziada. Claro, se sentir uma urgência forte, não se prenda a este treino ao ponto de se causar desconforto. A ideia é fazê-lo de forma gradual e consciente. Pode começar por atrasar a ida à casa de banho por apenas 5 ou 10 minutos e ir aumentando esse tempo pouco a pouco. Este método, conhecido como treino da bexiga, pode ser muito eficaz para recuperar o controle e reduzir a frequência das idas. Vamos agora passar para o quarto hábito, que muitas de nós, infelizmente, ignoramos ou simplesmente nos esquecemos: o de não fortalecer o nosso pavimento pélvico. Imagine os músculos do seu pavimento pélvico como uma rede, um suporte que segura os órgãos da sua pelvis, incluindo a bexiga, o útero e o reto. Com a idade, a gravidez, o parto, a menopausa e até a tosse crônica, esta rede pode ficar mais fraca e menos elástica. Quando estes músculos estão fracos, o suporte à bexiga é comprometido e a capacidade de contraí-los para fechar a uretra e impedir as fugas diminui. É como ter um balão com uma torneira que não fecha bem. Por mais que tentemos, um pouco de líquido acaba por escapar. Os exercícios de Kegel são a chave para fortalecer estes músculos. E não são complicados nem requerem equipamento especial. Pode fazê-los em qualquer lugar, a qualquer momento, sem que ninguém perceba. O primeiro passo é identificar os músculos certos.
Imagine que está a tentar parar o fluxo de urina ou a impedir a saída de gases. São esses os músculos que precisa de contrair. Aperte, puxe para cima e para dentro, como se estivesse a levantar algo pequeno dentro de si. Mantenha a contração por 5 segundos, relaxe por 5 segundos e repita 10 vezes, 3 vezes ao dia. Não segure a respiração e certifique-se de que não está a contrair os músculos das nádegas, coxas ou abdômen. É um trabalho subtil, mas incrivelmente poderoso. Praticar estes exercícios regularmente, com consistência, pode fortalecer significativamente o seu pavimento pélvico, proporcionando um melhor suporte e controlo sobre a sua bexiga, reduzindo a frequência e a intensidade das fugas. E agora que já falamos sobre a importância da hidratação correta, sobre as bebidas a evitar, sobre como parar de ir à casa de banho só por via das dúvidas, e sobre a necessidade crucial dos exercícios de Kegel, vamos mergulhar mais fundo noutros aspectos do nosso dia a dia que, sem sabermos, estão a sabotar o controlo da nossa bexiga. O quinto hábito a evitar, e que pode ser uma surpresa para muitas de nós, é o consumo de certos alimentos que irritam a bexiga. Assim como certas bebidas, alguns alimentos podem ser verdadeiros inimigos silenciosos para a sensibilidade da nossa bexiga. Estamos a falar de alimentos muito ácidos, como tomates e produtos à base de tomate, molhos, pizzas, citrinos como limões, laranjas e toranjas, especialmente quando consumidos em grandes quantidades. Também os alimentos picantes, ricos em malaguetas ou pimenta, podem causar irritação no revestimento da bexiga, levando à urgência e, por vezes, a fugas. Pense na sensação que tem quando come algo picante. A mesma sensação de ardor pode ser sentida pela sua bexiga. Os adoçantes artificiais, tão presentes em muitos produtos light ou zero, são outro culpado que muitas vezes passa despercebido. Estes adoçantes, como o aspartame ou a sacarina, podem irritar o revestimento da bexiga e agravar os sintomas de bexiga hiperativa. O chocolate, apesar de delicioso, contém cafeína e um composto chamado teobromina, que podem atuar como diuréticos e irritantes da bexiga para algumas pessoas. Não estou a dizer que tem de cortar todos estes alimentos de imediato, mas experimente eliminá-los um de cada vez durante alguns dias e observe se há uma melhoria nos seus sintomas. Depois, reintroduza-os lentamente e veja qual o seu limite pessoal. Cada corpo é diferente, e o que irrita uma pessoa pode não afetar outra. Manter um diário alimentar e de sintomas pode ser uma ferramenta muito útil para identificar os seus próprios gatilhos alimentares. Substitua alimentos ácidos por outros mais suaves, como bananas, peras ou vegetais verdes. Opte por temperos mais suaves e, se usar adoçantes, prefira opções naturais com moderação, como um pouco de mel ou xarope de ácer. O sexto hábito que precisamos de abordar é deixar a obstipação persistir. A obstipação. É um problema comum, mas os seus efeitos no controlo da bexiga são frequentemente subestimados. Quando estamos obstipadas, o nosso intestino, especialmente o reto, fica cheio e distendido com fezes duras. O reto, que é a parte final do intestino grosso, está localizado muito perto da bexiga. Quando está cheio e inchado, exerce uma pressão constante e significativa sobre a bexiga. Esta pressão física pode levar à compressão da bexiga, diminuindo a sua capacidade de armazenamento e tornando-a mais propensa a contrações involuntárias e, claro, a fugas. É como ter um peso a apertar constantemente um balão, fazendo-o esvaziar mais rapidamente. Além disso, a força excessiva que muitas vezes fazemos para evacuar quando estamos obstipadas pode enfraquecer os músculos do pavimento pélvico. Lembre-se
Esses músculos são os mesmos que nos ajudam a controlar a bexiga. O esforço repetido danifica-os, tornando-os menos eficazes no seu papel de suporte e de controlo urinário. Para combater a obstipação, a fibra é a sua melhor amiga. Inclua mais frutas, vegetais, leguminosas e cereais integrais na sua dieta. Um bom pequeno almoço pode incluir flocos de aveia com frutas ou pão integral com queijo fresco e vegetais. Beber bastante água, como já mencionamos, é também crucial para amolecer as fezes. E não se esqueça da atividade física regular. Uma caminhada diária pode fazer maravilhas para a regularidade intestinal. Resolver a obstipação não só a fará sentir-se mais confortável, como também aliviará a pressão sobre a sua bexiga, ajudando a restaurar o seu controlo. O sétimo hábito que precisamos de considerar é o de usar roupa muito apertada. Pode parecer um detalhe, mas a roupa que escolhemos pode ter um impacto no funcionamento da nossa bexiga. Peças de roupa muito justas na zona abdominal e pélvica, como calças apertadas, cintas modeladoras ou colãs muito compressivos, exercem uma pressão constante sobre a sua bexiga. Esta pressão externa pode irritar a bexiga e levar a uma sensação de urgência aumentada ou mesmo a fugas, especialmente quando se movimenta, tosse ou espirra. É como ter sempre alguém a apertar um pouco a sua bexiga. Além disso, a roupa apertada pode dificultar a circulação sanguínea na área pélvica e, para algumas mulheres, pode até agravar a probabilidade de infecções urinárias, que por si só podem causar sintomas de urgência e frequência. Opte por roupa mais confortável e solta, especialmente na zona da cintura e da pelvis. Calças com elástico suave, saias mais largas ou vestidos podem ser grandes aliados. O conforto não significa sacrificar o estilo, mas sim priorizar o bem-estar do seu corpo. Sinta-se livre para se mover, respirar e permitir que os seus órgãos funcionem sem constrição desnecessária. Dar à sua bexiga e aos seus músculos pélvicos o espaço que precisam para funcionar livremente é um pequeno ajuste que pode trazer grandes benefícios para o seu controle urinário. E agora, o oitavo e último hábito que as mulheres com mais de 70 anos devem evitar é beber líquidos em excesso ou no momento errado antes de deitar. A nictúria, ou a necessidade de urinar frequentemente durante a noite, é uma queixa comum à medida que envelhecemos e pode ser uma das principais causas de fugas noturnas, que são particularmente frustrantes e perturbadoras para o sono. Embora seja vital manter-se hidratada durante o dia, a forma como gerimos a ingestão de líquidos nas últimas horas, antes de ir para a cama, é crucial. Beber grandes volumes de água, chás ou outras bebidas, especialmente as irritantes que já mencionamos, pouco antes de se deitar, sobrecarrega a sua bexiga num momento em que o seu corpo está a preparar-se para descansar. A recomendação geral é tentar reduzir a ingestão de líquidos cerca de 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Não estou a dizer para parar completamente, mas seja mais consciente da quantidade e do tipo de bebida que consome. Evite chás diuréticos, café ou álcool à noite. Se sentir sede, um pequeno gole de água é geralmente suficiente. Se toma alguma medicação que a faça sentir mais sede, converse com o seu médico para ver se há alguma forma de ajustar os horários ou as doses. E antes de se deitar, certifique-se de que esvazia a bexiga completamente. Ter um plano e uma rotina para a ingestão de líquidos pode ajudá-la a desfrutar de noites mais tranquilas e a reduzir significativamente as idas à casa de banho, o que, por sua vez, diminui o risco de fugas enquanto dorme e melhora a qualidade do seu sono, algo tão precioso à nossa idade. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre esses 8 hábitos cruciais. Falamos sobre a importância de beber água na quantidade certa
evitando a urina concentrada que irrita a bexiga. Vimos como o excesso de certas bebidas, como o café e os refrigerantes, pode ser um verdadeiro inimigo silencioso. Desvendamos a armadilha de ir à casa de banho, só por via das dúvidas, e como isso treina a bexiga para aguentar menos. Sublinhamos a necessidade de fortalecer o pavimento pélvico com exercícios simples, mas poderosos, como os Kegel. Descobrimos que alguns alimentos ácidos ou picantes e até adoçantes artificiais podem ser irritantes. Compreendemos como a obstipação exerce uma pressão indevida sobre a bexiga e como a roupa apertada pode agravar o problema. E, finalmente, abordamos a gestão da ingestão de líquidos à noite para garantir um sono mais repousante. Eu sei que tudo isto pode parecer muita informação de uma só vez, mas lembre-se, pequena mudança, grande diferença. Ninguém espera que transforme todos estes hábitos de um dia para o outro. Comece por 1 ou 2 que lhe pareçam mais fáceis de implementar e veja os resultados. Observe como o seu corpo reage. Preste atenção aos sinais que a sua bexiga lhe dá. Cada passo que dá em direção a uma bexiga mais saudável é um passo em direção a uma maior liberdade e confiança na sua vida. Acredite em si. O controlo da bexiga não é uma batalha perdida só por causa da idade. Temos o poder de influenciar muito mais do que pensamos. Espero sinceramente que este vídeo lhe tenha sido útil e que tenha acendido uma nova esperança. A sua experiência é valiosa e o seu conhecimento pode ajudar outras mulheres. Por isso, partilhe nos comentários qual destes hábitos a surpreendeu mais, ou qual deles vai começar a mudar hoje mesmo. Adoraria ler as suas histórias e os seus conselhos. Se este conteúdo lhe foi útil e sentiu que a ajudei de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto no vídeo. Isso ajuda-me a saber que estou no caminho certo e a continuar a criar mais conteúdo como este. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, com mais dicas e conselhos para vivermos a nossa melhor vida em qualquer idade. A sua dignidade e o seu conforto são inestimáveis. Não se conforme com menos. Está na hora de reclamar o seu controlo, de se libertar do medo e da vergonha, e de viver cada dia com a confiança que merece. Lembre-se, somos mulheres fortes, sábias e capazes de fazer mudanças positivas nas nossas vidas. Vivemos a nossa melhor vida em qualquer idade, com saúde e alegria. Um grande abraço.